uma coisa que eu gosto de fazer quando eu vou, às vezes, apresentar, né, os jogos e explicar como que eles funcionam para a CNV, é buscar um pouco demonstrar os jogos assim, seguindo os passos, né, da CNV. Então, alguns jogos que se adaptam bem à observação, ao sentimento, à necessidade e ao pedido. Uma das formas de fazer isso, por exemplo, para jogos de observação, existem alguns jogos corporais, mas tem um aqui, super artesanal, e aliás, essa é outra coisa que eu acho legal. Tem jogos que a gente pode comprar e que são caros, e que aí é um investimento, mas tem jogos que você consegue fazer de uma forma muito artesanal. E aí ele fica acessível para todo mundo. Esse daqui, na verdade a ideia dele partiu de uma amiga que também estava trabalhando no CNV com crianças, e ela pegou a garrafa de uma menina da sala de aula que ela atua, colocou no centro da roda e começou a perguntar, porque tinha um desenho de um dos lados, e ela começou a perguntar para as crianças o que elas viam. E aí eu tinha esse isopor em casa, sim. E aí eu fiz alguns desenhos, e ele já apagou, enfim, já está um pouquinho mais velhinho, mas dá para ver. E a ideia é colocar o isopor, né, no centro de uma roda, como a gente está aqui, e perguntar para as crianças, e não só para as crianças, mas eu já fiz, e é bem divertido com elas, porque elas ficam sim. super curiosas, assim, o que elas veem. E aí, por exemplo, né, quem estiver do lado de cá fala que vê uma moça na janela, e é muito divertido, porque a criança que está do outro lado fala, não tem uma moça na janela, enfim, e aí cada um fica falando o que vê. E no final, a gente convida as crianças a levantarem e falar, mas vem aqui, né? Por que... Ou então a gente pergunta, mas por que você acha que ela tá falando uma moça na janela? Será que ela tá mentindo? Será que ela tá inventando? E aí a criança começa a se perguntar, e muitas vezes a própria criança fala, peraí, eu vou ver o que ela tá vendo. E vem, né, dá volta ali na roda e percebe, então, que é como se fosse uma mesma paisagem vista, né, aqui da frente, a moça na janela, como se fosse uma casinha, né, e aí aqui de trás, a moça na porta, que portanto dá para ver o corpo dela inteiro, e dá para ver um cenário, que seria aquela janela que ela está observando, e eu acho esse joguinho super legal, ele seria uma versão mais 3D de algumas daquelas imagens que a gente tem, impressas, que mostram o número 6, por exemplo, visto da minha perspectiva, que para você é o número 9, sim. E assim vai. E eu acho esse bem interessante. Tem um jogo que ele, na verdade não é um jogo também, é uma brincadeira, como se fosse um mapa, para que as crianças investiguem a CNV. Eu fiz isso já com crianças em escola, e eu já fiz em forma de uma espécie de um jogo que as crianças têm que buscar ferramentas. Então, qual que é a ideia? É partir de um desenho corporal da criança. Aqui está um exemplo de um bonecão tamanho natural desenhado, né, a partir do corpo da criança. Sim. E aí a gente vai jogando, fazendo as brincadeiras. Então, por exemplo, a partir dessa brincadeira da observação, a gente pergunta para a criança qual habilidade que foi necessária nesse jogo, né? E aí eles começam com várias hipóteses e tal, e a gente pode construir junto com a criança também isso daqui, esse brinquedinho, que é uma lupa. Uma lupa. E aí a gente dá a lupa, tem muitas formas, né, que as pessoas usam para representar a CNV, né, máquina fotográfica, o próprio olho, óculos. Eu acabei fazendo também com as crianças essa lupa, que eu acho legal, porque a lupa leva para uma coisa de investigação. Sim. Né, então a brincadeira entra dentro da brincadeira. Sim. A brincadeira de descobrir as ferramentas, e aí tem uma coisa do investigador, de precisar procurar essas ferramentas. Então vira um jogo dentro do jogo, né? E aí seria então a primeira ferramenta. Eu vou tirar o boneco daqui para a gente poder mostrar os outros jogos, e aí depois eu entro com as outras ferramentas. Vamos lá, deixa ele aqui do lado, depois a gente pode até montar ele de novo.
Eles deitam e aí faz o desenho deles. E aí legal. Um pode desenhar o outro, depois pinta. Teve uma família que fez uma coisa linda. Eles enquadraram esse boneco e ele, inclusive, virou decoração do aniversário de uma das crianças. Foi o máximo. Recebi até uma foto deles, achei a coisa mais linda, fiquei apaixonada. Sim. Na linha de investigação de sentimentos, e também pensando numa coisa de não precisar de muitos materiais e tudo mais, um recurso super bacana também é o Come-Come. Esse daqui não está desenhado, na verdade ele é o modelinho que eu levo quando eu esqueço da dobradura, eu tenho aí eu vou lá, olho. Sim. Que a ideia é você fazer a dobradura com a criança, e aí todo mundo conhece, quer dizer, a maioria conhece esse jogo, né? A gente brinca, você conhece? Eu conheço de desenhar e você adivinhar o que tem dentro. Então, não, você conhece a ideia do Come-Come. Portanto, de adivinhar alguma coisa. De adivinhar alguma coisa, sim. Aí você fala um número, né? Eu faço assim, aí cai num lugar, você escolhe, e aí a gente abre e tem algo. E você pode jogar o Come-Come de milhares de formas. Então, eu proponho para as crianças que elas façam um Come-Come de sentimentos. Maravilhoso. E aí, o que é muito legal também, assim, é deixar a criança, porque se você obrigar a criança, você vai escrever um sentimento, aí já vira um jogo seu e não dela. Então você faz a proposta e ela vai fazer do jeito que ela quiser. Sim. Então eu já vi crianças colocando cores aqui e sentimentos embaixo. Eu já vi crianças fazendo carinhas de sentimentos. Sim. E embaixo colocando as situações onde elas se sentem assim. Eu já vi crianças, teve uma que foi super divertido, que ela relacionou com as comidas, o que cada comida causava nela. Então a comida que ela gostava, ela colocou a carinha feliz. Sim. A comida que ela não gostava, ela colocou a carinha de nojo, alguma coisa do tipo, né? Sim. Então, enfim, é uma forma que não custa praticamente nada de brincar com sentimentos. E tem também, o que é legal, é que a criança leva embora para casa e ela vai brincar com os pais, com os amigos, com, enfim, os cuidadores, com professores e etc. Assim como esse Come-Come, isso foi, essa ideia do Come-Come e essa outra que eu vou falar foram 2 amigos também que me trouxeram e aí eu passei a adotar. Outra coisa legal que a gente faz é colocar cartazes, eu até tenho, mas enfim, não separei aqui, cartazes na parede com sentimentos, e aí a gente faz uma dobradura de avião com a criança e brinca de jogar, e aí bate num dos sentimentos, e aí ela vai falar de uma situação que ela viveu, aquele sentimento, e etc. Então são formas muito simples de explorar esse repertório, né? E aí, por que eu trouxe aqui de volta o boneco? Numa ideia de representar o sentimento, a gente tem aqui o coração, né, do boneco, e aqui caiu. Sim. As crianças podem escolher sentimentos que elas querem, né? Então, quando a gente fez esse daqui, foi muito para a linha dos sentimentos do filme, né? Divertidamente, mas você pode ver que aqui copiou Amor e Calma, que é o que tem naqueles monstrinhos. Então, as crianças adotaram. A gente sabe que em CNV a gente fala do amor como sendo uma necessidade, não um sentimento, mas as crianças trazem muito essa coisa do amor, então, enfim, também às vezes é uma forma de expressar, né? Sim. E aí, então, a gente coloca aqui como o coração, né, que seria quando a gente encontra, então, o próximo passo aqui, que a gente faz a observação, a gente vê qual o sentimento que ela desperta na gente. Aí, para representar as necessidades, uma coisa que eu gosto de fazer também com as crianças é contar a história da laranja. Você conhece a história da laranja, da mediação de conflitos? Não. Então eu vou te contar. A história da laranja é assim, eu faço às vezes com os fantoches também. Tem um monte de equipamentos que a gente pode usar, né? Sim. Mas eu vou te contar então a história. A história da laranja é assim, a mãe chegou em casa e aí ela encontrou as 2 crianças brigando por causa de uma laranja, né? As 2 queriam a laranja. Sim. E ela só tinha uma laranja em casa e ela olhou para aquela situação, os fantoches, ela olhou para aquela situação e pensou, vou resolver isso. O
que ela fez? Ela pegou a laranja, partiu no meio, deu metade para cada criança e deu o assunto por resolvido. As duas crianças pegam a laranja, aquela metade de laranja, olham, jogam no lixo e vão embora. Nenhuma das duas saiu satisfeita. Aí a mãe olha para aquilo e fala, será que aconteceu? E aí a pergunta é, o que ela podia ter feito? O que aconteceu? O que essa história diz pra gente? E aí a gente conta a história. Eu já contei como mãe, os 2 filhos, professor, o adulto. Às vezes eu transformo para bichos, né? Então eu coloco já a girafa, o chacal ali no meio da história. Enfim, é uma história que a gente pode brincar um pouco com ela. E aí a gente coloca ali para o grupo, né? O que você acha? O que podia ter acontecido de diferente? Por que eles não estavam satisfeitos? Aí você tem alguma hipótese? Eu acho que eles queriam a laranja inteira e não cortada ao meio. E aí? Queriam ter o prazer de ter a laranja por inteiro. Tá. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Muitas possibilidades surgem. Algumas das minhas preferidas são: a mãe devia ter comido a laranja, em vez de dar metade para cada filho. Sim. Aí tem gente que fala, mas ela não podia sair para comprar outra? Aí você explica, não podia, não tinha. Mas por que ela não fez um suco e deu para eles? Né? Então tá, ela pegou, vamos imaginar então, que ela fez o suco e deu para eles. Eles olharam para aquele suco e também não queriam. Cada um recebeu um copo de suco e não queriam. Aí vem, então ela devia ter feito suco, ela devia ter tomado ela mesma. Essas são as mais divertidas. Enfim, mas vamos lá para a sua. Você acha que eles queriam a laranja inteira? Sim, embora ela não tenha perguntado isso para eles. Ela não perguntou. E aí? Então, o que ela poderia fazer? Ela poderia, antes de tomar alguma decisão, perguntar para eles o que eles achavam e o que eles gostariam de fazer com aquela laranja. O que eles gostariam de fazer com aquela laranja? Pois é. Aí, então, vamos imaginar essa hipótese. Ela chega, vê a briga e resolve falar, mas por que vocês estão brigando por causa dessa laranja? Aí eles, eu quero essa laranja, eu também. Por que vocês não dividem no meio, então, e não comem? Não, eu quero a laranja inteira. Aí ela pergunta, por que você quer a laranja inteira? E aí ela descobre que um dos filhos quer a casquinha da laranja cortada toda em caracol, porque ele vai fazer uma aguinha saborizada e ele quer colocar aquela casca de laranja. E o outro filho quer o suco de uma laranja inteira, então para ele também não resolve que ela divida o suco para os dois, porque ele precisa fazer um bolo, e aí na receita do bolo vai o suco de uma laranja inteira. E aí tá resolvido o conflito. Ela corta a casquinha, dá para um filho, faz o suco, dá para outro e acabou. Então é super legal essa história, uma história super tradicional da mediação, e é isso que eu falei, a gente muda às vezes um pouco e brinca com o que vai ser feito a partir da laranja, às vezes é um experimento, às vezes é um bolo, às vezes enfim, milhares de coisas. E aí tudo isso para dizer que então assim, a gente tem uma necessidade. E aí a gente coloca na barriguinha aqui essa necessidade, né? Porque é uma coisa muito viva, quando a gente tá com fome, né? A gente sente na barriga. Sim. E aí, qual é essa necessidade? Como que eu posso saber qual é essa necessidade se eu não pergunto, né? E aí a gente brincou de fazer um emaranhado, né? Ou seja, para mostrar que existe um monte de necessidades. E as crianças também pegaram, assim como elas pegaram aqui sentimentos e colaram, elas pegaram necessidades e colaram, né? Uma outra oportunidade, esse amigo que teve a ideia que eu falei, né, do come-come, do avião, ele desenhou um sanduíche aqui, com os recheios sendo as necessidades. É muito legal também. E aí a gente, uma coisa que vem muito natural para as crianças, né, depois disso daqui então, o que a criança, se a mãe poderia ter feito aquilo, o que a criança poderia ter feito? Ela poderia ter pedido o que ela queria. E aí a gente dá um megafone, que tirar esse clipe. É uma folha de papel cartão, né? Que ela é igual cartolina, só que ela é mais grossinha. Você enrola e cola e ele funciona de verdade. Quando a gente fala aqui, detesta, ele amplia a nossa voz.
Aí eu acho que eu vou ser mais ouvida. É. E você imagina a farra que as crianças não fazem com este megafone. Isso também foi uma ideia que eu tive procurando coisas na internet, aí eu achei esse megafone e quando eu descobri que ele funcionava de verdade, eu achei o máximo. Sim. E é interessante que a interação com o grupo vai te trazendo mais necessidades, né? E aí mais também intuições Sim. E formas de fazer as coisas, às vezes, de maneiras diferentes, adaptativas, sim. Não é? Sim, sim, exatamente. É o aprender a brincar brincando também, não é? É, que é sempre mais potente, né? Eu gosto muito da história do Zoom, né? Que você comentou, que você conhece também, a gente usa. É um livro que ele parte de uma imagem muito aproximada e ele vai ampliando. E essa imagem se amplia cada vez mais. Uma imagem você vai descobrindo que ela está dentro da outra, como por exemplo, vou pegar aqui, né? Tem essa imagem, só para mostrar melhor. E aí a gente descobre que essa imagem é essa daqui. E que ele também pode ser visto ao contrário, né? Sim. Que é uma delícia. Quer fazer você daí, ó? Tem um pontinho. Pontinho. Que vai virando, vai se aproximando. Planeta Terra. Vai dando zoom, né? Vai dando zoom, vamos entrando no avião, né? E aí, e o que vai? O que eu descobri, ganhei, fui presenteada, coisa mais... foi uma delícia. Uma amiga, eu tinha o livro. Uma amiga fez um jogo para mim desse livro e me deu. Ai, que lindo! Ela simplesmente pegou recortes do livro, tá vendo? Ela colou. E aí, qual é a ideia? Né? Você pode brincar também de inúmeras formas. Normalmente, aí nesse caso, eu não apresento antes, aliás, normalmente não apresento antes o livro. A gente tanto pode distribuir no chão, como a gente pode dar algumas cartas para cada uma das pessoas que estiver ali, das crianças, ou eu tô falando criança, mas tudo serve para adulto, né? Sim. E aí você fala para elas, fala, olha, vocês precisam descobrir o que fazer com essas imagens. No começo, elas olham e elas acham que é só delas, né? Enfim, o que elas têm que fazer com aquilo. Aí elas começam a perceber, poxa, mas essa daqui não tem nada a ver com essa. De repente, alguém dá uma olhadinha ali do lado e vê que tudo se encaixa. E aí a brincadeira é fazer essa conexão, né? E mostrar que aqui dá para você trabalhar muita coisa, né? Assim, que é aquela frase clássica, assim, todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Sim. Eu posso estar olhando isso daqui e eu não percebo que isso daqui está nisso, né? Esse é o piloto e esse é o avião, né? E aí eu percebo depois. Então, enfim, estamos todos ligados, interligados, né? Tudo depende da sua perspectiva, enfim, dá margem para muita coisa, é super divertido também, eu gosto bastante desse. É muito incrível como a gente abre, né, a nossa mente e percebe que a gente não precisa buscar soluções só dentro daquele universo tão restrito e relacionado já com o que a gente faz. Às vezes a ideia está em outro lugar, sim, né? Sim. Aquele universo todo, né, da observação, sentimento, necessidade, pedido, eu tanto cubro com essa jornada que eu te contei, quanto com outros jogos cooperativos que às vezes não guardam relação imediata com a jornada ali da CNV, mas que sempre trazem a possibilidade da gente conversar a respeito.